Salve galera que assiste o meu canal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre conceitos básicos de grandezas físicas e unidades de medidas. Então, espera um pouquinho a vinheta e daqui a pouco a gente começa a nossa aula. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. A aula de hoje, como eu acabei de dizer, é sobre conceitos básicos de grandezas físicas e suas unidades de medidas. Bem, quem vos fala aqui é professor D'Angelo. Bem, então vamos começar. Bem, vamos começar com grandezas físicas e o sistema internacional de unidades, tá? Bem, o que vem ser uma grandeza física? É tudo aquilo que pode ser medido, tá? A gente, quando vai quantizar um fenômeno, a gente precisa de unidades de medidas, tá? E essas unidades de medidas, ela possibilita a gente compreender a grandeza de cada fenômeno. Por isso se chama grandeza física, tá? Existem dois tipos de grandezas: grandezas escalares ou grandeza escalar e grandeza vetorial, tá? A grandeza escalar é aquele tipo de grandeza que, quando você fala, você já entende ela no seu todo, tá? Ela é um número, ou seja, uma quantização, e vai vir uma unidade de medida. São aquelas definidas, como está aqui escrito, são aquelas definidas apenas por um número seguido de uma unidade de medida. Elas não precisam de mais informação. Você falou aquela informação, automaticamente quem conhece, lógico, o fenômeno vai entender, e as unidades, lógico, né? Então, por exemplo, nós temos o tempo. Então, o tempo é uma grandeza escalar, porque quando você fala, são 8 horas da manhã, pronto. Você não precisa falar mais nada, a pessoa já entende a informação. A mesma coisa com temperatura. Neste momento deve estar fazendo 28 graus Celsius. Então, é uma informação completa, você já entende o que é. Agora, grandeza vetorial, aí não. Grandeza vetorial você precisa de uma informação a mais, né? Quais são os tipos de grandezas, o que precisam, né, considerar na grandeza vetorial? Ela precisa de um módulo, ou seja, o valor numérico que nós já tínhamos anteriormente, mas a gente precisa indicar a direção e sentido. Por exemplo, se você fala, tem um carro que está com uma velocidade de 20 metros por segundo. Isso não é uma informação completa, porque 20 metros por segundo, ele pode estar indo para o norte, ele pode estar indo para o sul, ele pode estar indo para o leste, para o oeste. Inclusive, ele pode estar subindo ou ele pode estar caindo. Então, nesse tipo de grandezas, a gente tem que dar algumas informações a mais para a gente entender todo o contexto, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro a diferença de grandeza escalar e grandeza vetorial, tá? A escalar, você entende ela completamente, e a vetorial você precisa ainda indicar algumas outras informações. Bem, então, nas grandezas físicas, a gente vai ter o nosso Sistema Internacional de Unidade, que são os padrões de unidade de medida, tá? Então, aqui também nós temos duas divisões. Nós temos as grandezas fundamentais, tá? Que são a origem, né, da grandeza, e nós vamos ter as grandezas derivadas, que são grandezas que são, na verdade, junções, ou, como o próprio nome diz, derivações de outras unidades. Tá? Então, aqui nós temos uma tabela mais ou menos, né? Ela não está completa, lógico, é só para exemplificar. Nós temos aqui a grandeza de comprimento, grandeza de massa, tempo, temperatura, corrente elétrica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Então, essas são as unidades de medidas no padrão internacional de unidade, tá? Existem outras unidades e até múltiplos e subunidades deles, tá? E daqui a pouco nós vamos ver as principais dessa tabela.
e aqui os símbolos dessas unidades de medidas. Então, essas são grandezas fundamentais. Aí, aqui nós temos grandezas derivadas. Por exemplo, a velocidade é uma grandeza derivada do comprimento e do tempo. Ou seja, nós temos duas unidades aqui, tá? Então, por isso se chama derivada. Ela não é uma fundamental, mas ela é a junção, vamos assim dizer, uma junção entre duas unidades. Tá? Então, a mesma coisa acontece com força. A força, na verdade, é massa vezes metros dividido por segundo ao quadrado. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, são duas unidades, são duas grandezas aqui. E o próprio volume, na verdade, são 3 vezes, né? O metro elevado ao cubo. Então, ela também não é uma grandeza fundamental, mas sim um múltiplo, vamos assim dizer, de uma grandeza fundamental. Então, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre isso. Bem, então vamos falar sobre comprimento, que vem da ideia do espaço. O que vem ser o comprimento, né? É a distância entre dois ou mais pontos de referência, tá? Você tem um pontinho e até um outro pontinho, você vai ter um comprimento, você tem um espaço entre esses dois pontinhos. Então, essa é a definição física de espaço. Lógico que existe todo um contexto por trás de outras junções de palavras, como espaço sideral, espaço cultural, espaço, sei lá, existem outros contextos, mas a palavra espaço, na sua origem, nada mais é do que uma distância entre dois pontos, tá? Que é a ideia do comprimento, que é a grandeza física. Então, aqui no SI nós temos o metro, como a gente mostrou ainda há pouco no slide anterior. Ela é a unidade de medida de comprimento. E aqui nós temos os múltiplos de metro e os submúltiplos de metro. A gente aprende no ensino fundamental a fazer esse tipo de conversão bem aqui. Ó. Aqui está o metro, tá? E aqui estão os múltiplos e os submúltiplos. Quando eu quero transformar metro nos submúltiplos, a gente vai multiplicando a cada casinha vezes 10. Tá? E quando eu quero transformar metro no múltiplo, eu tenho que dividir ele por 10. Tá? E aí, mais ou menos isso que está aqui. E vale para qualquer uma dessas subunidades aqui. Se você quer ir da esquerda para a direita, você vai multiplicar por 10. E se você quer vir da direita para a esquerda, você vai dividir por 10. Tá? Vamos ver um exemplo aqui rápido. Por exemplo, aqui. Qual o comprimento de 100 decâmetros em centímetros? Vamos voltar, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então, decâmetro está aqui, ó. Decâmetro é essa casa aqui e ele quer que a gente vá para centímetros. Então, o que a gente tem que fazer? A cada casinha eu vou ter que multiplicar 10 centímetros. E aí no slide anterior eu peguei justamente só a parte que interessa para a gente. Tá? Então está aqui. Decâmetro, metro, decímetro e centímetro, que é onde nós queremos chegar. Então, nós temos 100 decâmetros, eu vou multiplicar por 10. Vira 1000. Então, 100 decâmetro é a mesma coisa que 1000 metros. 1000 metros vezes 10 vira 10.000 decímetros, perdão. E 10.000 decímetro vezes 10 vai virar 100.000. Então, 100 decâmetro é a mesma coisa que 100.000 decímetro. Ok? Bom, agora vamos falar sobre outra grandeza que é o tempo. Bem, o tempo está associado à sequência de momentos mediante uma ordem de ocorrência. Essa é a definição física do tempo, que é, na verdade, nada mais é do que um parâmetro de medida também. Tá? O exemplo aqui é o nascer e pôr do sol, que foram os primeiros parâmetros, referências, vamos assim dizer, para nós começarmos a medir o tempo. Tá? E com o passar do tempo, a gente começou a organizar o tempo de várias formas. Então, aqui nós temos uma forma que é bem usual, todo mundo deve conhecer, e aqui uma forma que nós conhecemos nos nossos relógios. Tá?
uma forma mais precisa. Então, vamos começar com essa tabela aqui. Nós temos a unidade de dia, semana, quinzena, bimestre e aqui os seus equivalentes. Tá? Um ano, uma década, um século, um milênio. E aqui nós temos o que está dentro do relógio. Tá? Um relógio ele mede hora, minutos e segundos e tem alguns que mede até milissegundos. Mas a ideia de milissegundos já é uma outra regrinha que a gente não vai trabalhar aqui, que geralmente em exercícios a gente não trabalha com essa unidade, tá? Então vamos aqui. Bem, quando você tem que transformar qualquer uma dessas aqui em hora, você vai fazer uma regra de 3 simples, tá? Um dia equivale a 24 horas, então você vai pegar a quantidade de dias, se for o exemplo, ou se for uma semana, você vai transformar em dia, depois vai transformar em hora. E aí você vai fazer uma regrinha de 3, igual como nós vamos ver daqui a pouco no exemplo. Tá? Por quê? O objetivo sempre vai ser transformar em hora. Depois que você transforma em hora, aí você vai ter que vir para essa tabelinha aqui. Então, o que acontece aqui é similar com o comprimento. Tá? Se eu quero transformar hora em minuto, eu vou multiplicar por 60, porque uma hora são 60 minutos. Se eu quero transformar minutos em segundo, eu vou multiplicar por 60 também. Se eu quero transformar hora em segundo direto, sem fazer passo a passo, eu apenas faço multiplicando por 3.600. Por quê? Porque 60 vezes 60 é 3.600. Então, em vez de fazer casa a casa, se eu sei que eu vou transformar daqui para cá, eu já faço direto. Tá? A mesma coisa o inverso. Consigo ver aqui o sentido da setinha. Se eu quero transformar de segundo em minutos, eu vou dividir por 60. De minutos para hora, eu vou dividir por 60. Se eu quero transformar de segundo para hora sem passar de casa em casa, eu já faço direto dividido por 3.600. Vamos ver aqui o nosso exemplo. Aqui, quantos segundos existem em um ano? Bom, um ano tem 365 dias. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que saber quantas horas tem em 365 dias. Então, um dia tem 24 horas, então quantas horas 365 dias nós vamos ter? Então, como eu falei, a gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui, 1 vezes x, 365 vezes 24 está aqui. Então, 365 vezes 24 é 8.760. Então, essa é a quantidade de horas que nós temos em 365 dias, ou seja, um ano. Então, colocando esse valor aqui, aí eu faço esse valor, 8.760 vezes 60, porque o meu objetivo é chegar em segundo. Então, 8.760 vezes 60 vai dar esse valor, 525.600. Multiplico novamente por 60. E aí eu chego aqui em 31.536 milissegundos, tá? Então, essa é a quantidade que nós temos de segundo durante um ano, ok? Eu poderia encurtar esse aqui, apenas pegando esse valor e multiplicando por 3.600, como nós vimos no slide anterior. E aí, automaticamente, já chegaríamos aqui nos segundos, ok? Então, meus amigos, essa foi a nossa aula. Espero que todos estejam bem. Fiquem em casa, não saia, né? Vamos evitar estar na rua. Lave as mãos e até a próxima aula.